Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Numa das orações da missa da Santíssima Trindade, que é amanhã, se lerá uma bonita oração que diz assim: ó Deus, nosso Pai, Deus Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santificador, Espírito Santo, Paráclito, revelastes o vosso inefável mistério, o mistério da Trindade. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Voltarmos assim para o mistério da Trindade de Deus, né? Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí nos faz pensar sobre a grandeza de Deus e sobre a nossa pequenez. Eu gosto de recordar daquela história que conta Saint-Exupéry. Ele narra o fato de que uma época em que a França tinha os protetorados na África, né? E às vezes mouros que passavam a vida assim no deserto do Saara e que eram convidados pelo governo francês, os chefes deles, né, para visitar a França e assim evitar rivalidades, manter um entendimento. E eles moravam habitualmente em lugares muito, muito secos, né, em que às vezes uma cidade podia passar 10 anos sem chover e às vezes iam em busca de um mísero poço assim no meio do deserto lá para beber água enlameada, né? E 3 desses chefes tuaregues foram levados para passear lá na França, no Parque de Savoia, que é um parque todo cheio de árvores, com água, com riozinhos, etc. E o guia que estava conduzindo levou para uma grande cascata que havia lá, em que a água jorrava de umas montanhas, batia nas pedras, e eles ficaram maravilhados com aquilo lá. Um deles se aproximou, pegou a água, tomou, dizendo, água doce, né? Impressionado com o volume, a quantidade de água que saía dali. Então, ficaram contemplando, o guia acompanhando. Daí o guia falou, vamos indo? Eles falaram, não, vamos esperar. Passou mais tempo. O guia falou, vamos indo? Deus falou, não, vamos esperar. Aí o guia falou, esperar o quê? Acabar, né? Eles não podiam entender que a água corresse assim sempre e não parasse, né? Estava acima do conhecimento deles, vamos dizer. Penso assim que dentro dos nossos pobres padrões, a grandeza infinita de Deus nos é incompreensível, assim, né? É muito mais, é muito mais do que pode caber na nossa cabeça, né? E ao mesmo tempo que essa grandeza, assim, Deus, Ele quer estar conosco. A maravilha, assim, de que Ele, por assim dizer, se misture com a nossa normalidade, né? Aquilo que vem em São João, se alguém me ama, viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Se nós o amamos, nós somos a sua morada. Ou aquilo que vem em São Lucas, o reino de Deus está dentro de vós.
Há muito de misterioso assim nesse reino de Deus, mas seja como for, se dá lá dentro do nosso coração, né? Ou aquilo que dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Corinto, que era uma cidade grande assim da época, né? Das cidades com movimento, riqueza, etc., foi construído um enorme templo a Apolo no século VI a.C., né? Então, quando São Paulo escrevia isso aí para os coríntios, eles tinham um termo de comparação, assim, que os assustava, né? Nós, um templo. Nós, um templo do Deus verdadeiro, né? Nós, quando estamos em graça, somos assim. É isso que ensinava Paulo, é o que continua vivo hoje. O que nós fazemos é pequeno, né? São as tarefas do dia a dia. O cuidado normal da família, as tarefas repetitivas assim de um trabalho profissional, o cuidado de pessoas doentes, as tarefas da casa, as mínimas coisas do dia a dia, uma pessoa que está lavando uma máscara, uma pessoa que está fazendo uma higienização das mãos, que está fazendo as coisas mínimas. Agora, isso aí, se Deus está dentro de nós, é algo muito grande. No chamado Hall da Fama, as estrelas assim do cinema, da música, vão lá e colocam o seu pé, ou colocam a sua mão lá, ou a rainha da Inglaterra vai lá e planta uma árvore, ou uma pessoa vai visitar um lugar e o santo tal usou esta mesa aqui, nessa mesa ele escreveu tal coisa, né? Se qualquer um põe o pé no cimento lá, não significa nada, né? Deixar a marca lá. Ou se um funcionário da prefeitura planta uma árvore, ninguém... Tá bom, mas, né? Ou se a mesa é uma mesa nossa que nós usamos, não tem nada de importante nela, né? Mas se é uma pessoa importante que faz algo, então aquela ação pequena ganha grandeza. Deus faz as nossas obras conosco. E por isso elas ganham uma grandeza grandiosa. Deus faz tudo o que nós fazemos conosco. E por isso é muito grande. Nesses dias de isolamento, eu vi mães assim na varanda do prédio, acompanhando criança. E uma criança ali viu uma criança montando um jogo desses de peças de plástico ou de pedacinho de madeira, assim, coloridos, né? Montando a coisa. E a mãe contemplando, assim, longamente, ali, bastante tempo. E com gosto, né? Porque ama, então. Para ela aquilo é importante, porque a sua criança está lá. Deus nos contempla porque nos ama, né? Cada ação nossa, por mais michuruca assim que seja, é contemplada carinhosamente pelo nosso Pai Deus, né? E não só contempla, mas Ele toma parte nela. Não só contempla de fora, mas impulsiona de dentro, né? Isso aí muda o nosso dia, isso aí muda a nossa vida, isso aí muda a nossa história. Por isso o cotidiano tem uma importância incrível, é maravilhoso, é grandioso, né? Isso aí foi a pregação de São José Maria na sua canonização. Ele foi chamado por São João Paulo II de o santo do cotidiano, assim como a santa das causas impossíveis, ou santo casamenteiro, ou a santa das causas urgentes, o que for. Isso, né? Ele frisou esse lado, o santo do cotidiano. E, de fato, ele escrevia numa das suas homilias: convencei-vos que geralmente não encontrarei espaço para façanhas deslumbrantes, porque, entre outras razões, não costuma apresentar-se. Em contrapartida, não vos faltam ocasiões de demonstrar, através do que é pequeno, do que é normal, o amor que tendes por Jesus Cristo.
também nas coisas diminutas se mostra a grandeza da alma, comenta São Jerônimo. Então a gente vê que é pequeno e é muito grande. Por isso é possível ter uma santidade muito grande com coisas muito pequenas, aparentemente muito pequenas. Eu tive a oportunidade de visitar em Nazaré a cripta da igreja de São José. Se trata de uma casa do século I, da nossa era, escavada na rocha, né? E a gente visita ali, são uns poucos aposentos, um porão lá para guardar grãos, um reservatório de água, tal como havia nas outras casas da época, mais ou menos, né? E lá eu tive a ocasião de pensar, nesse espaço aqui pequeno, viveram durante quase 30 anos José, Maria e Jesus. Aqui acontecia uma coisa espetacular, né? E era tudo tão pequeno, era tudo tão normal, né? E ao mesmo tempo era tão espetacular o que estava acontecendo ali, né? Era Deus entre os homens. Eram as criaturas mais santas trabalhando e vivendo juntas ali. Só que Deus continua vivendo entre os homens, porque vive em nós, né? E por isso é tão cheio de significado o oferecimento de obras todos os dias ao acordar de manhã. A pessoa acorda de manhã, eu ofereço, meu Deus, todas as realidades da minha vida, eu ofereço tudo que eu vou fazer, não para aquilo que eu vou fazer hoje seja maravilhoso, seja espetacular, seja especial, não. Eu ofereço porque como o Senhor vai fazê-las comigo, então são importantes, são muito valiosas, são espetaculares. E por isso também nós procuramos fazer as coisas diante de Deus. E procuramos nos recordar disso. Porque de fato Deus as está contemplando. E pode ser que nós é que não percebamos que Deus está contemplando. Como aquela criancinha que estava lá com o jogo, montando a coisa, brincadeira de pecinhas, ela talvez nem percebia que a mãe estava acompanhando. Mas ela estava. Por isso pedir luz ao Espírito Santo, para isso, para fazer a vontade de Deus nessa realidade diária aí. Que cada ato que eu realize seja orientado por aquilo que Deus quer que eu faça. Santa Faustina Kowalska, né, diz o seguinte: compreendi que todo esforço para atingir a perfeição e toda a santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus. Ser santa é isso. Continuava dizendo, tenho uma grande devoção por São Miguel Arcanjo. Ele não tinha um exemplo no cumprimento da vontade de Deus. E, no entanto, cumpriu fielmente os desejos de Deus. Interessante, né, que ela pensa em São Miguel, que respondeu favoravelmente a Deus na prova que houve no céu, lá, para os anjos. Né? São Miguel não tinha um manual, não tinha exemplos de outros, porque era a primeira vez que acontecia aquilo, um teste. Ele simplesmente fez o que Deus queria que ele fizesse. Fez a vontade de Deus. Se você também não tem um guia assim com as indicações exatas do que deve fazer, né? Mas Deus te dá luzes para que você possa, mesmo nas menores coisas, estar agradando a Deus. Assim fizeram os santos, né? Os santos que fizeram, agradaram a Deus nessas coisas. Né? Recolho umas palavras que se conta de São José Maria. Ele estava entrando, passando por uma cozinha, cozinha lá. Dizia, vendo que nas xícaras de café com leite, que as pessoas que trabalhavam na cozinha deveriam começar a lavar, havia restos de açúcar no fundo da xícara. Ele comentou, cada um pode colocar no café quanto açúcar quiser.
é uma questão da liberdade de cada um, ou do seu regime, ou do que o médico disser. Mas é preciso procurar dissolvê-lo bem, mexendo o quanto for necessário com a colher. Vivendo essa pequena mortificação, nós evitemos que o açúcar se desperdice. E continua, ajude a que esse pequeno detalhe de pobreza seja vivido. Era mania dele, né? Ou era pão durice, vamos dizer assim. Puxa, açúcar um pouco, né? Não era amor de Deus. Querer fazer a vontade de Deus até nessas mínimas coisas aí. Então o dia a dia pode ser uma ocasião de amar a Deus e de servir ao próximo, né? Maravilhosa, aqui nós temos. Porque quando nós procuramos agradar a Deus nas ações normais do dia a dia, quando a gente está buscando isso, a vontade de Deus em cada coisa que fazemos, o resultado é que a gente melhora também a relação com aqueles que estão à nossa volta. Então se cuida de dar uma atenção, mesmo quando nós estamos com várias coisas para fazer, a cabeça ocupada, né? Ou a gente tem aquela lembrança que dá alegria para uma pessoa da família, ou a gente manda aquela mensagem que denota carinho, né? Quando a pessoa se aborrece com o diário, não é pelas coisas, não é porque as coisas em si são aborrecidas, é pelo vazio interior. E por isso que sempre nessa ocasião a solução não está em mudar as circunstâncias externas, mas está em mudar a postura da alma. Claro que todos nós queremos que a situação se normalize o quanto antes, essa que estamos tendo, e que se possa circular à vontade, e que se possa participar da missa, e se possa ir a uma loja de roupas, né? Assim, dessa que se vai mesmo, assim, materialmente, né? Fisicamente. Mas enquanto não se pode fazer isso aí, nós não estamos, assim, por assim dizer, limitados a uma mera manutenção na vida cristã. Não. Nós estamos chamados a ser santos nas circunstâncias reais em que estamos. E a que estamos agora é esta. Aí eu posso construir uma vida santa. Aí uma alma pode ser santa de verdade. Mais umas palavras de São José Maria. Temos que ser santos. Vou dizê-lo com uma frase castiça da minha terra, sem que nos falte um pelo. Cristãos de verdade, autênticos, canonizáveis, e senão teremos fracassado como discípulos do único mestre. Vários qualificativos. São José Maria não é muito de usar muitos qualificativos, mas aqui usa vários qualificativos. E santos de verdade. Não só de qualquer jeito ou para certas horas, não. Depois, santos autênticos. E eu acho que nessa situação atual se prova essa autenticidade da santidade. Canonizáveis, dizia ele. Não porque a gente faça milagres, né? Não é a nossa praia, como se diria talvez. Mas porque nós procuramos fazer o que nós temos que fazer em cada momento. E pelo contrário, ele diz, não havendo isso, haveria fracasso. Fracasso é uma palavra dura, né? Nós não queremos fracassar, ninguém quer fracassar na vida. Então o desafio assim é maravilhoso, né? Que você, com seu nome, com seu sobrenome, seja santa. Que a sua vida, tão normal, né? Tão normal, seja uma vida santa. E como fazer isso aí, né? Cuidando da vida interior, né? Porque não se trata só de que você faça tudo direitinho. Que o relatório do trabalho está em dia sem um erro, que as panelas e os pratos estão todos organizadinhos lá no armário da cozinha, que os filhos estão com os deveres de casa cumpridos, que o marido está bem alimentado, com a roupa bem cuidada, que as aulas estão bem preparadas. Há mulheres que poderiam fazer isso aí sem nenhum sentido cristão, por puro desafio pessoal, por mero sentido assim, de cumprimento do dever. Então o importante é que isso seja feito com Deus. Daí a necessidade de ter vida interior. Nessa temporada eu estive lendo a biografia de um dos primeiros sacerdotes da obra, Salvador Canals.
Ele é autor de um livro chamado Reflexões Espirituais. Muito bom, continua plenamente válido esse livro, apesar de escrito há uns 60 anos atrás ou mais. E nele ele diz o seguinte: você quer saber, meu amigo, se é uma alma de vida interior? Faça essa pergunta. Onde vivo habitualmente com meus pensamentos, afetos e desejos? Se os seus pensamentos, afetos e desejos convergem para Jesus Cristo, é prova certa de que você é alma de vida interior. Mas se os pensamentos, seus afetos, seus desejos levam longe de Deus, é sinal certo também de que você não é alma de vida interior. Porque você não deve esquecer que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Acho que isso aí dá um bom exame para todos nós, né? Onde é que estão os meus pensamentos quando estão à solta? Onde é que eu ponho os meus afetos? Quais são os desejos que me impulsionam? Aí está um quadro sintomático de onde está o meu tesouro. E veremos se Deus é realmente o centro da minha vida, né? Disso se trata, né? De viver com Deus no mundo, o título desse recolhimento aqui, né? E eu vi uma propagandinha que fizeram para o convite, com uma série de fotos, assim, né? Uma moça com os pincéis na frente lá, um estojo de maquiagem, né? Uma mãe com a família na cozinha, uma outra lá com um caderno, assistindo uma aula, fazendo uma reunião, não sei, uns óculos sobre um livro lá, uma pessoa com tênis, fazendo esporte, né? Tudo isso aí pode ser feito ou com Deus ou sem Deus, né? Então, só de fazer com Deus no coração, com Deus na alma, né? E se agora o mundo ficou mais reduzido assim pelo isolamento, nesse mundo pequeno, que certamente não é menor do que era o mundo da Sagrada Família em Nazaré, né? Você pode alcançar uma santidade grande. Quando mostraram para São José Maria as cenas que tinham sido escolhidas para o retábulo do Santuário de Torre Ciudad, ele gostou especialmente da cena que representaria a vida oculta do Senhor aí nesse lugar que eu falei, na oficina de Nazaré, ali onde viviam e São José trabalhava, e gostou ainda mais quando ele viu a cena no detalhe, assim, que o escultor estava fazendo, em que o centro da cena é uma tábua de madeira que está segurando São José, bem no centro da composição. E todos estão olhando para a tábua. São José está olhando, o menino Jesus, já meio crescidinho, está olhando também, e Maria que está fazendo crochê, qualquer coisa, ela não sei, também está olhando assim. É como isso, o trabalho está aqui no centro, isso aí, né? Isso é o que vai ser santificado, né? Fazer aquilo que você faz, procurando fazer o melhor que você puder, né? Cuidado da ordem, cuidado da pontualidade nas tarefas, perseverar quando a coisa é chata, servir com ânimo mesmo que ninguém agradeça nada, né? Vencer o cansaço no trabalho de home office, né? Quando a pessoa, que nem aquele cantor de caminho lá, que estava olhando no microscópio e de repente já estava cansado, olhou para o crucifixo que estava em cima da mesa e retomou o trabalho. Assim vai ser às vezes também. Nós temos o exemplo perfeito em Maria Santíssima, né? Ela viveu cada momento dos seus dias com Deus na sua casa, né? Falando com Ele, ensinando, educando, divertindo-se com Ele, né? Ela viveu, né, cada instante da sua vida com Deus no seu coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Acredito que no batismo, Deus, Pai, tomou posse da minha alma, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar.
Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática. Estou convencida de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da minha vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo. Compreendo que se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas? Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são expressão da vontade de Deus e, portanto, linhas de rumo que marcam o caminho da minha santificação e das virtudes que devo praticar. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem leva um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os seus pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus. Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como o chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas, amigos, etc. Sou consciente de que nas tarefas do lar devo ir na frente, embora competem a todos. Estudo a maneira de animar todos em casa para que colaborem nessas tarefas com espírito de amor, de sacrifício e solidariedade. Descubro na dedicação à família, mesmo nas coisas mais materiais, uma parte indispensável do meu caminho de santificação. Dou bom exemplo aos meus filhos. Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas e críticas negativas. Esforço-me por encontrar tempo para me dedicar, com um diálogo particular exclusivo, ao meu marido e a cada um dos meus filhos. O orgulho, o amor próprio, é o maior inimigo do relacionamento conjugal. Discuto por coisas de pouca importância, só por achar que estou com a razão. Peço perdão se fiquei irritada, se fui grosseira ou impaciente. Peço ajuda a Deus para que fatos desse tipo sejam cada vez menos frequentes. Neste mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a Nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom, capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na minha família como no trabalho. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
O apóstolo São Paulo, nas suas caminhadas apostólicas, foi parar na Galácia, que era a atual Turquia. E lá, um número assim razoável de pessoas se incorporou ao cristianismo. E mais tarde ele teve notícias de que havia chegado um grupo de pessoas ali ensinando que era preciso seguir as leis do Antigo Testamento, enquanto São Paulo deixava bem claro que aquelas leis rituais judaicas tinham sido abolidas, né? E ele mostra que muito mais do que um cumprimento ritualístico, assim, o que importa é a real união com o Espírito Santo, e que se nota que é realmente o Espírito Santo pelos frutos. E escreve aos da Galácia: o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. As palavras se ressaltam assim um tom altamente positivo, né, para caracterizar a ação do Espírito Santo na alma. Bondade, brandura, paz, alegria. Uma tônica assim, nada presa a leis que tinham uma forma mais formalista, né? São Paulo ressaltava a ação do Espírito e apontava para os frutos do Espírito Santo. E entre eles tem certo destaque, e gostaria também de destacar aqui na nossa reflexão agora, a alegria. É o que se nota em várias passagens da Escritura, né? A gente vai... Quando Maria vai visitar sua prima Isabel, o Espírito inspira a sua prima para dizer que o seu filho, João Batista, que estava no seu seio, saltava de alegria. João Batista salta de alegria no seio de Isabel quando Maria se aproxima. Ou se a gente pensa, comemoramos poucos dias atrás, aí, Pentecostes, quando está vindo o Espírito Santo, o ambiente qual é? O ambiente é de euforia, né? De enorme alegria. Na pregação de São Paulo isso é muito vivo, né? Na missa de amanhã da Santíssima Trindade, na segunda leitura, se lerá a segunda carta aos Coríntios: por fim, irmãos, vivei com alegria, tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, o Deus de amor e paz estará convosco. Assim deve continuar a ser sempre, né? Se nós procuramos nos aproximar do Espírito Santo e da Trindade, né? Como procuramos fazer nessa época, estamos nesse clima, um fruto vai ser alegria. Por isso é bom que à volta da festa da Trindade você desenvolva devoção ao Deus Trino. Talvez procurando uma forma simples, né? Procurando rezar o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ou fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou assistindo à missa pela televisão, na internet, procurando reparar a que pessoa da Trindade se dirige o texto. Se dirige ao Pai, se dirige ao Filho, está falando do Espírito Santo. E a gente vê como isso depois tem um afloramento em termos de alegria. Há um personagem do Antigo Testamento que aparece assim, em geral, não exclusivamente, mas em geral, de mau humor. E não é uma pessoa qualquer, não, é um profeta. É o profeta Jonas. Deus o escolhe para uma missão, converter a cidade de Nínive, e ele acolhe aquela sugestão com muito má vontade, né? Porque ele não tinha esperança nenhuma de que aquilo desse certo, e além disso ele não queria salvar um povo que não era o seu, ele nem era do povo de Israel, né? Ele fica contrariado, fica bravo, tenta fugir, por fim acaba sendo quase que arrastado por Deus. Deus utiliza uma baleia lá para transportá-lo. Mesmo assim, depois de realizar sua missão e da conversão da cidade de Nínive, que era um resultado espetacular, né?
Ainda assim, ele aparece como um indivíduo que reclama de tudo, né? Do cansaço, do sol que atrapalha, da planta que morre comida por um verme, reclama das contrariedades da vida, né? De certa maneira, a gente pode dizer que é uma espécie de protótipo assim, do indivíduo mal-humorado, né? E pode ser que na sua vida, no seu dia a dia, o mau humor se apresente com certa frequência, né? E pode se revestir de várias faces. Né? Às vezes são as reações bruscas, né? Perante uma intervenção meio inoportuna de uma pessoa lá, ou porque falha a internet, eu estava assistindo meu recolhimento, aqui começou a falhar aquilo, né? Ou quando não se encontra um papel lá em casa, né? Ou então os silêncios do mau humor. Não dizer nem bom dia, atender o telefone monossilabicamente, assim, sim, não. Os isolamentos do mau humor, ficar de porta fechada lá, que ninguém fale com você, desligar o celular, não querer trocar mensagem com ninguém, ficar num lugar onde não posso te encontrar. As tristezas do mau humor, né? Um azedume interior, assim, por um erro pessoal, que não foi digerido, não foi assimilado, né? Uma insatisfação, assim, consigo mesma, né? Por não atingir uma meta proposta, uma incapacidade para sorrir e ver o lado bom das coisas. Ou as brigas, que são fruto do mau humor. As brigas lá, já logo de manhã, né? Ou as brigas no condomínio lá. Se é outro tá, se é de cima tá, se é de baixo tá, se é não sei quem. Ou a briga com uma pessoa lá que é de uma central de atendimento telefônico dessas aí. O mau humor pode complicar muito a vida, né? Agora, só conhecer os rostos com que aparece o mau humor na vida não basta. É importante ver as causas, né, para que a gente possa encontrar solução. Não poucas vezes a causa do mau humor é simplesmente indisposição física. Né? Não está bem, então aquilo influi. Nós somos assim, o ser humano é assim, né? É alma, mas é corpo também. Né? Pode ser o simples cansaço, né? Um dia apertado em que se fez um montão de coisas e o outro cônjuge vem com uma exigência que parece assim meio descabida e cansaço da situação de isolamento, de ficar no mesmo ambiente, ou então um mal-estar físico mesmo, uma dor de cabeça, uma questão hormonal, enfim, né? Que faz parecer que tudo no mundo está horrível, né? Que tudo... Pode ser isso, mas é mais frequente que a causa do mau humor seja o orgulho ferido. O orgulho faz com que nós nos levemos demasiadamente a sério. Nós somos como um pequeno verme sobre a terra, né? E ao mesmo tempo nós somos filhos de Deus, né? Então nós não podemos nos estranhar que façamos coisas meio ridículas, né? Nós somos um punhadinho de matéria, mas está destinado à eternidade, né? Somos assim. E por isso a gente não pode se estranhar de que às vezes uma dor na unha nos impeça de rezar adequadamente na missa, né? Que é algo tão grandioso, né? Vamos fazer, nós somos assim, nós somos essa composição, né? Às vezes pode acontecer que você perca o bom humor por isso, por um erro que não assimilou, né? Uma desatenção a um filho, um esquecimento seu que vai depois fazer pagar uma multa, um descuido que estragou uma reunião, dessas assim, por meio de internet, né? Perder alguma coisa que você precisava tanto. Então a gente tem que ter esse senso esportivo que tinha São Paulo, encarar a vida como um jogo, né? Com um certo sentido lúdico, né? A Bíblia diz de Deus que Deus
ludens in orbe terrarum. Deus brinca no orbe da Terra. Deus está olhando os seres humanos e está... E se Deus brinca, por que nós não podemos brincar, né? É bom saber brincar conosco próprios, né? É bom quando uma pessoa olha no espelho assim e diz, quem você estava pensando que você era? Né? Mulher Maravilha, ou Santa Mônica, ou quem, né? Quer dizer... Não é? Ou às vezes tenderia a perder o bom humor porque ofenderam de alguma forma e é difícil de aceitar, né? Uma brincadeira entre as pessoas, um grupo de mídia social desses aí, ou um comentário no almoço. Se nós soubéssemos não nos levar tão a sério, talvez aquilo nem nos afetaria, né? Às vezes também pode ser causa de mau humor o aparente fracasso. Você pensava que ia conseguir fazer tal coisa e não conseguiu. Acabar um trabalho, sair para dar uma voltinha, comprar um objeto. É bom que a gente reconheça a nossa limitação, a nossa fragilidade, né? Ou fracasso porque voltou a cometer o mesmo erro outra vez, né? Isso traz uma chateação às vezes visível, assim. Deixou as coisas para a última hora outra vez, né? Voltou a ser agressiva outra vez, né? Ou deixou as coisas em desordem, como eu já sabia, né? Todas essas marcas assim do orgulho ferido podem produzir mau humor de uma forma frequente, assim, no dia a dia, né? E às vezes o que tira o bom humor é a consciência pesada. Algum comportamento que não foi bom e a consciência cobra. Um pecado antigo que não ficou esclarecido, volta, tira a paz, né? Ou alguma dúvida se não foi bom o comportamento com relação a outra pessoa, algo em que se vê que se ofendeu a Deus, né? Tudo isso pode tirar a paz e, consequentemente, o bom humor, né? Então, é bom ir lá às causas e buscar soluções, né? Por outro lado, a gente vê que há pessoas que parece que nunca estão de mau humor. Sim, às vezes conhecidos, pessoas da família, uma pessoa da igreja. E a pessoa se pergunta, o que será que acontece com essas pessoas, né? Será que a pessoa não tem nenhuma dificuldade? Não existe, isso aí não existe. Que não tem nenhuma dificuldade, não existe, né? Talvez isso seja uma pessoa que tenha aprendido caminhos para manter o bom humor habitualmente. E isso é o que seria preciso aprender também, né? O melhor exemplo disso sempre é Jesus Cristo, né? Ele não era uma pessoa assim de cara fechada. Não era um mal-humorado, certamente, né? Nem era sequer uma pessoa tristonha, séria para tristonha, assim, né? Também não é que fosse um brincalhão inconsequente, assim, não é? Né? Um piadista assim, meio de piadinha fácil, né? Não, nada disso, né? Mas era uma pessoa serena, alegre, bem-humorada. Por isso os crentes se aproximavam dele, né? Por isso a sua figura atraía, às vezes, simplesmente passando. Cristo passando, caminhando, era uma figura que cativava. Então, sem dúvida, o modelo principal, Jesus Cristo. Agora, também são modelos disso santos, né? São um exemplo maravilhoso de bom humor. São José Maria, cuja festa se comemora nesse mês de junho, no dia 26, né? De outros anos se tinha assim, o hábito da uma missa, assim, no dia 26 de junho. Esse ano se verá como se fará, e vamos ver o que acontece. As coisas são diferentes, mas eu penso que pode ser muito bem comemorado. E ele dizia o seguinte, que se deve ter bom humor até na hora da morte. E eu acho que por um pequeno fato
da sua vida, se vê como ele lutava para ver isso, né? Ele estava andando numa rua de Madrid, se irritou por alguma coisa, nós nem sabemos bem o que teria sido, fosse o que fosse. E nesse momento ele estava na calçada, estava diante de uma máquina fotográfica automática, naquela época havia essas coisas, naqueles anos lá. E ele entrou, era uma espécie de cabinezinha, assim como se fosse uma espécie de cabine telefônica, mais ou menos. Entrou dentro e tirou umas fotos. E ele mesmo conta, estava divertidíssimo com a cara de chateação. Ele quis se ver, naquela época não tinha celular, não tinha selfie, não tinha, né? E conta que saíam 4 fotos, né? Ele rasgou 3 e ficou com uma. Levei-a na carteira durante 1 mês. De vez em quando eu olhava para ver a cara de chateação, humilhar-me diante do Senhor e rir-me de mim mesmo por ser bobo, dizia-me. Até o mau humor ele soube levar com bom humor, né? Brincando com isso aí. E essa tônica, assim, bem-humorada, se nota nas suas reuniões filmadas, né? Quando uma pessoa, em geral, assim, vai ver pela primeira vez, nunca tinha visto, vai ver pela primeira vez umas imagens de São José Maria em movimento, entra lá na internet, não conhecia, não sabia a figura, aparece lá um filminho, um santo, vamos ver, pensa assim que se já conhecia um pouco algo dele, que seria uma pessoa assim compenetrada, séria, vai estar fazendo uma homilia, vai estar num púlpito, e não é assim, né? E vê que é uma pessoa animada, risonho, é brincalhão, e que as pessoas que ouvem frequentemente caem na risada, né? Que ele se mete assim com as pessoas, que brinca com elas, e ao mesmo tempo é muito sobrenatural, muito santo. Essa é a imagem viva que fica de um santo, né? O bom humor provém da confiança em Deus, do sentido da proximidade de Deus, o que a gente falava antes, né? De que Deus mora no nosso coração, né? De que mesmo as ações mais simples ou as mais difíceis, né, são realizadas com Deus junto a nós, em nós, né? Outra atitude das almas santas que faz com que não estejam mal-humorados é que habitualmente estão com o seu coração olhando para os outros. Quer dizer, que não ficam excessivamente preocupados consigo mesmos, né? Por isso não deixa espaço para o mau humor. Há um filme também interessante de uma reunião de São José Maria com casais no Peru. Ele tem uma reunião de uma meia hora assim, com as pessoas, falando com a voz meio anasalada, porque estava com gripe, né? E se nota assim, que a voz estava mudando. Quando a pessoa está com gripe, a voz está alterada, né? Mas ele estava muito vivo, muito animado, né? Embora a gente vê, quando ele entrou na sala, ele entrou um pouco lentamente e começou a falar pausadamente, né? E vendo assim como as pessoas reagiam e aproveitavam, ele cresceu e ficou muito animado, né? E quem o acompanhava dizia que ele, saindo daquela sala lá, ele foi diretamente para a cama, porque estava realmente consumido pela gripe, né? Mas assim, a base de não pensar em si, de pensar somente nos outros, no bem dos outros, ele se superava quase acima das suas forças, né? Então, é bom que eu me pergunte, isso que foi perguntado agora mesmo, no intervalo, né? Estou muito metido em mim mesma, no meu mundo de preocupações, queixas, agitações e ansiedades. Eu percebo que só vou ter bom humor se for humilde, esquecida de mim mesma e preocupada pelos demais, né? É isso, né? É essencial, enquanto não se faz essa descoberta, né? Vamos pensar um pouquinho, né? Que culpa tem as pessoas pelo seu mau humor, né? Nenhuma, né? Então pensa, então eu vou pôr um sorriso, eu vou pôr uma cara alegre, eu vou esquecer o que me preocupava. O próprio esforço de uma pessoa pôr um sorriso já melhora o seu ânimo, porque isso faz refletir que não há nada que justifique aquela cara fechada, né? É a fotografia de São José Maria, né? Muitas vezes o bom ou o mau andamento assim, do ambiente familiar pode depender fundamentalmente disso, do seu bom ou mau humor. É bom
pensar nessa responsabilidade, né? A parte que me cabe aqui. Que bom seria que a sua casa, sempre, né? Mas nessas épocas aqui está sendo um pouco especial para praticamente todo mundo, né? Que sua casa pudesse ter aquele qualificativo que frequentemente sai dos lábios de São José Maria, um lar luminoso e alegre. Então isso deve ser um desejo e a busca de uma realidade. É claro que isso aí ajuda a uma maior unidade familiar, a uma maior unidade matrimonial, aponta para a harmonia no casamento, para a harmonia na família. E claro que isso aí pede também saber compreender os defeitos, pedir perdão, saber perdoar. Os santos estavam serenos e bem-humorados porque tiravam importância dos problemas, né? Porque confiavam em Deus. Ainda usando o exemplo de São José Maria, já que a gente está no mês da festa dele, né? Quando São José Maria viu o único centro que ele tinha montado assim para o trabalho com jovens totalmente destruído pela guerra, a guerra civil que houve lá na Espanha, ele viu com uma luneta de longe, assim, né? Uma luneta militar. Quando ele viu aquilo, todo o trabalho dele, né? Ele riu. Mas não um riso assim sarcástico, né? O riso de quem fala, bom, Deus é que ajudou a fazer, Deus vai ajudar a voltar a fazer e pronto. Não se trata de ser uma pessoa assim despreocupada só por ser cuca fresca, né? É preciso ser responsável, mas saber que aquilo que parece importante agora, assim, que importância vai ter daqui a um ano, né? Essa coisa que está me preocupando hoje aqui. Então, para que perder a paz, né? O ponto de apoio para os santos terem essa igualdade de ânimo a todo momento, em todas as situações, era a oração, né? Quando Santa Teresa tinha uma insatisfação grande, ela ia reclamar com Jesus Cristo. E assim ficava consolada, serena, recuperava o bom humor. E a grande receita para todos nós, né? Quando o mau humor que estiver querendo tomar conta do seu dia, então levantado, o coração a Deus em oração. Ao invés de descarregar nos outros, descarregar em Deus. Né? Se algo está custando, pedir ajuda. Se algo que você acha que fez errado, pedir perdão. Se algo que você não está entendendo por que é assim, então aceitar as disposições de Deus para a sua vida, né? Só através desses meios você poderá ir tendo um bom humor constante, né? Ter alguns momentos de bom humor, eu diria que não é tão difícil assim, a não ser que uma pessoa esteja doente com algum problema, né? Mas o santificador é o bom humor sempre, né? E bom seria, às vezes, que as pessoas à sua volta notassem uma mudança. Falassem, nossa, o que aconteceu com você? Agora você está mais animada, está melhor, você está... Por isso, né? E talvez você dê uma resposta ou não, né? Mas sabe que no fundo é a ação de Deus, né? Que Deus é que nos auxilia para isso. Vamos concluir, pedir a Ele que nos ajude a ser semeadores de paz e de alegria, né? A estar sempre de bom humor, mesmo nas situações difíceis da vida. Bom humor sempre, até na hora da nossa partida para o céu, né? Nós temos uma segurança de apoio, de ajuda, que é Maria Santíssima. Ela estará nos ajudando sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por